Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem e sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje, que trata-se de um treinamento que tem a intenção de ensinar você a utilizar o controle de despesas do sistema TechSoft. Nós sabemos que um dos pilares mais importantes da administração financeira de qualquer negócio é ter o controle de despesas. E que se você ignorar esse controle, você estará colocando o seu negócio em risco. Afinal de contas, muitos negócios quebram não por falta de clientes ou faturamento, mas por falta de controle das despesas. Isso porque não adianta nada a gente faturar muito se o valor faturado não cobrir as despesas, não é verdade? E para ter um efetivo controle de despesas, você precisa de uma ferramenta que te mostre para onde vai o seu dinheiro. É aí que o sistema TechSoft entra. Assista esse treinamento até o final e eu tenho certeza que você vai conseguir administrar a sua empresa com muito mais facilidade, ganhando tempo e eficiência. Vamos lá. Falando em despesas, primeiro vamos passar por alguns conceitos básicos. Precisamos entender o que são despesas empresariais. Bom, uma despesa empresarial é uma saída de recursos financeiros para o pagamento de alguma coisa que esteja ligada ao funcionamento da empresa. Em se tratando de despesas, basicamente nós temos dois tipos, que são as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que existem mesmo que a empresa não esteja em atividade, ou seja, mesmo que a empresa esteja de portas fechadas. Como exemplo de despesas fixas, nós temos lá o aluguel, a água, a luz, a internet e o salário fixo dos funcionários, por exemplo. Já as despesas variáveis são aquelas que dependem diretamente do funcionamento e do faturamento da empresa. É o caso das comissões de vendedores, impostos sobre vendas e taxas de cartão, por exemplo. Essas despesas existem só se houver atividade na empresa, e o seu valor varia de acordo com o nível de atividade. Quanto maior a venda ou a produção da empresa, maior o valor dessas despesas, e quanto menor a atividade, menor o valor delas. Pensando nesse conceito, temos que fazer mais uma observação, que é uma observação muito importante. Veja bem, vou fazer uma pergunta para vocês. A mercadoria que eu compro para vender na empresa ou a matéria-prima que eu utilizo para a fabricação dos meus produtos é uma despesa fixa ou variável? O que vocês acham? Fixa ou variável? Bom, pela lógica seria uma despesa variável, pois quanto mais você vende, mais precisa comprar. Seria, tá? A palavra correta é seria. A compra dessas mercadorias é tratada como um custo e não como uma despesa. No caso, esse custo é conhecido como CMV, ou custo de mercadoria vendida. E esse custo é apurado lá no momento da venda dos nossos produtos, lá já no nosso controle de vendas. Ou seja, o custo das mercadorias não é apurado aqui no nosso controle de despesas. Isso é importante você saber para não confundir as coisas. Certo? Entendido? Resumindo então, despesas são a saída de recursos financeiros para o pagamento de algo que está relacionado ao funcionamento da empresa. Compra de mercadoria para revenda ou produção não é despesa, é custo. E os tipos de despesa que nós temos são as fixas e variáveis. Ok? Podemos prosseguir? Ótimo, vamos continuar. Agora que fizemos uma pequena introdução, vamos partir para ensinar você a utilizar o controle de despesas aqui no sistema TechSoft. O controle de despesas é um dos componentes mais importantes que está contido aqui no nosso controle de gestão financeira. Para acessar o controle de despesas,
eu posso clicar aqui na opção do menu financeiro, controle de despesas / receitas, ou simplesmente acessar o atalho na tela inicial do sistema. Quando abrimos essa opção, o sistema já traz a relação de todas as despesas que foram lançadas no mês. Para mim incluir uma nova despesa, basta eu clicar aqui no botão Incluir. A primeira informação que eu tenho que alimentar no sistema seria o item de despesa ou receita. Mas o que seria um item de despesa ou receita? Vou explicar. Um item de despesa é um cabeçalho ou uma descrição padrão de um item que identifica uma determinada despesa. Por exemplo, a palavra aluguel, ela identifica a minha despesa com aluguel. Então eu tenho que ter um item de despesa chamado aluguel. Fazendo-se uma analogia com o nosso cadastro de produtos, nós podemos dizer que o item de despesa é como se fosse um produto cadastrado para a venda. Você primeiro cadastra os produtos e só depois vai lançando as movimentações de compra e de venda desse produto, não é verdade? Da mesma forma que você cadastra os produtos para depois lançar as movimentações e as vendas, você tem que ter cadastrado os itens de despesa para depois lançar as movimentações dessa despesa. Os itens de despesa já vêm previamente cadastrados, mas eu posso incluir uma determinada despesa caso ela não exista, bastando para isso eu clicar aqui no botão Incluir. É importante frisar que, da mesma forma que você não cadastra um produto toda vez que vai realizar uma venda, você também não vai cadastrar um item de despesa toda vez que for lançar uma despesa. A inclusão do item você faz apenas uma vez e apenas se o item não estiver cadastrado, ok? Voltando ao nosso controle de despesas, vamos supor que eu preciso lançar uma despesa da empresa referente à conta de telefone do plano empresarial. Então, aqui no campo item de despesa, eu vou pesquisar, por exemplo, a palavra celular. Como eu já tenho esse item de despesa cadastrado, o sistema vai localizar para mim esse item e já vai me trazer uma descrição padrão. Se eu desejar, eu posso alterar os dados trazidos pelo sistema, como por exemplo a descrição padrão, que eu posso colocar qualquer informação aqui para facilitar a minha identificação. Posso alterar também o fornecedor padrão, informar a data da despesa, um número de documento que é de preenchimento opcional e o valor da despesa. Seleciono a opção salvar para escolher a forma de pagamento. No caso, a forma de pagamento, ela funciona igual se eu estivesse fazendo o lançamento de uma compra ou de uma venda. Se eu selecionar a opção dinheiro, o dinheiro referente ao valor da despesa vai sair do meu caixa atual. Normalmente, eu utilizo o lançamento de despesas em dinheiro justamente para mim registrar despesas que eu paguei em dinheiro, que o dinheiro saiu do caixa. Por exemplo, vamos supor que eu paguei um motoboy ou que eu fiz uma doação para alguém que pediu uma doação na rua e eu tirei o dinheiro do caixa. Daí eu lanço a despesa em dinheiro. Eu tenho aqui a opção de lançar a despesa em depósito. Se eu usar a opção de depósito, o sistema vai debitar esse valor da despesa de uma conta corrente que eu tenho previamente cadastrada. Normalmente, eu utilizo esse tipo de pagamento quando se trata de alguma despesa que foi diretamente debitada da minha conta. Por exemplo, uma taxa bancária, juros, uma tarifa de manutenção de conta, coisas do tipo. No caso dessa despesa de telefone, eu vou usar a opção prazo. Por quê? Porque chegou para mim hoje a fatura de telefone e ele vai vencer apenas no dia 20. Escolher aqui a opção do boleto, vencimento dia 20. Agora que eu escolhi o vencimento da despesa, basta eu gravar. Prontinho, a despesa já foi incluída e já está totalizada aqui nas minhas despesas do mês.
Se eu for lá no meu sistema de contas a pagar e pesquisar pelo fornecedor que eu lancei aquela despesa, eu vou ver que aquele lançamento de despesa se encontra aqui pendente no contas a pagar com o vencimento que eu escolhi. Daí, quando chegar a data do vencimento, eu vou pagar a conta e dar baixa nessa conta aqui no sistema, para informar ao sistema que eu já paguei essa despesa, quanto eu paguei e quando eu paguei. Pessoal, aqui vem o alerta de um equívoco muito grave que eu percebo que muita gente comete. Confundir aqui o contas a pagar com o controle de despesas. Atenção, são coisas diferentes. Uma despesa quase sempre gera uma conta a pagar. Mas nem tudo que está no contas a pagar foi originado a partir de despesas. Os lançamentos do contas a pagar podem ser várias coisas, como podem ser, por exemplo, uma mercadoria que você comprou para revender, e daí nesse caso nós já vimos que não é uma despesa, é um custo. Pode ser uma parcela de um empréstimo que você tem, pode ser um crédito de uma devolução de uma venda que um cliente fez e ficou o valor em crédito para ele gastar em outra mercadoria. Ou seja, como eu falei, podem ser várias coisas. Então, não confundam. Não é porque está aqui no contas a pagar que é uma despesa. As contas a pagar das despesas a gente tem que lançar aqui pelo sistema de despesas. A gente não controla as despesas pelo contas a pagar, entendido? Espero que sim. E a gente também nunca deve fazer o lançamento de contas a pagar avulso se a gente quiser ter um controle efetivo da empresa. Conta a pagar precisa ser lançado a partir de uma compra ou de uma despesa, por exemplo. Se eu lançar avulso, eu não vou ter o controle efetivo da minha empresa, ok? Bom, voltando aqui para a nossa relação de despesas, vamos analisar alguns exemplos de despesas que estão lançadas aqui no sistema. Vamos ver, por exemplo, esse item aqui 174, que é uma despesa relacionada a uma taxa de recebimento de Pix na maquininha de cartão. Vejam que essa despesa se repete várias vezes no decorrer do mês. Então, se no final do mês eu quiser saber quanto eu tive de despesa com taxa de maquininha, basta eu filtrar por esse item de despesa e eu vou ter aqui dia a dia e a totalização de quanto eu tive dessa despesa. Mas como que eu tenho essa despesa lançada várias vezes no mês? Será que cada venda que eu fiz lá no meu sistema, depois que eu lancei a venda, eu fui lá, calculei a taxa do Pix ou a taxa do cartão e vim aqui no sistema e fiz o lançamento para mim ter esse controle? Não, né? Claro que não. Mas a resposta é bem simples, e é bem simples de vocês terem esse controle também. Em cada venda que você lança, o sistema TechSoft tem a possibilidade de calcular automaticamente a sua despesa com taxas de cartão ou de maquininha. Sim, o sistema TechSoft faz isso por você. E é bem simples você configurar essa funcionalidade. A gente vem aqui no menu Cadastros, na opção Tabela de Instituições Financeiras, onde nós temos as opções de configurar o cartão, por exemplo. Nesta opção, nós vemos a listagem de todas as maquininhas de cartão que eu trabalho na minha empresa. Se eu abrir aqui a Redcard, por exemplo, eu tenho campos para me informar quais são as taxas que eu pago em cada tipo de parcelamento. Crédito, débito e parcelado. Então, basta informar aqui nessa configuração as suas taxas e lá no momento da venda, quando você for fazer o lançamento de uma venda, na hora de escolher a forma de pagamento, quando selecionar a opção de cartão e escolher a operadora, o sistema vai pegar a taxa configurada e gerar automaticamente uma despesa para você. Legal, né? Aproveitando que estamos falando sobre automação do lançamento de despesas, da mesma forma que o sistema consegue lançar automaticamente as despesas de cartão, temos outras despesas que o sistema também lança automaticamente por você.
É o caso, por exemplo, da despesa gerada a partir dos encargos de uma conta a pagar em atraso. Quando nós pagamos uma conta atrasada, o fornecedor cobra da gente um determinado percentual de juros. No momento de dar baixa na conta, a gente tem que informar esse percentual de juros. Daí então, o sistema vai entender que esses encargos informados são uma despesa e lançar lá no nosso controle de despesa um valor financeiro que vai somar com o valor da conta para fechar o valor pago. Dessa forma, o dinheiro que sai da sua conta fica registrado corretamente e a diferença, que é os juros, você vai ter o controle de saber por que você teve aquela diferença. E da mesma forma que quando você paga uma conta atrasada, você precisa pagar juros sobre essa conta, quando o seu cliente for pagar uma conta em atraso para você, ele também deve pagar juros. E esses juros, eles vão entrar para você como uma receita. Daí você me pergunta, receita? Como assim receita? Não estamos falando do controle de despesas? Bem, o fato de existir essa receita nos leva a aprender que esse recurso do sistema serve para controlar não apenas as despesas, mas também as receitas extraordinárias. Inclusive, você deve ter notado que aqui no menu financeiro a opção se chama controle de despesas e receitas. Então, continuando o raciocínio dos juros recebidos, esses juros que você recebe de um cliente que paga uma conta atrasada é um belo exemplo de uma receita extraordinária que é controlada aqui no nosso controle de despesas. Além dessa receita, quais outras receitas nós devemos controlar? Será que nós devemos controlar as receitas das nossas vendas? Não, né? Claro que não. Assim como o custo das mercadorias não é controlado aqui pelo controle de despesas e receitas, as receitas das vendas também não é controlada por aqui. As vendas são controladas lá no nosso sistema de controle de vendas, onde a gente consegue visualizar os custos e valores de faturamento. Aqui no controle de despesas, a gente controla as receitas extraordinárias, certo? Então, vamos dar mais alguns exemplos de receitas extraordinárias. Nós temos aqui, por exemplo, um frete recebido. Da onde que veio esse frete recebido? Esse frete recebido veio de uma cobrança que eu fiz de um cliente que pediu uma entrega e ele me pagou a entrega. Daí, essa entrega, ela não faz parte da lucratividade do produto, do faturamento do produto. Um frete recebido, ele é uma receita extraordinária. Outros tipos de receita extraordinária que você pode controlar são, por exemplo, aqueles lançamentos de juros de aplicação automática que seu banco joga na sua conta quando você deixa um dinheiro parado lá. Então, esses juros devem ser lançados como receita, pois, por menor que seja o valor, eles impactam no saldo da conta bancária. Ok? Mas como eu faço para identificar uma receita e uma despesa no sistema? É simples. As receitas aqui na listagem, elas aparecem em azul e as despesas aparecem em preto. Para mim fazer o lançamento de uma receita, basta eu escolher o item e aqui no momento de lançar essa despesa, eu coloco um sinal de menos. Vê que eu vou colocar aqui o sinal de menos e vou colocar o valor. Notem que quando eu dou Enter, a palavra despesa desaparece e vira uma receita. Dessa forma, o que é uma receita? É uma despesa negativa. Entendido então? Ótimo! Bom, além da gente colocar o sinal de menos na frente de uma despesa para transformar ela em uma receita, nós podemos fazer de uma outra forma. Aqui, no momento de realizar o cadastro do item de despesa, a gente informa que ele é uma receita. E assim, toda vez que a gente for lançar, o sistema já vai tratar direto como receita. Ok? Deu para entender? Vamos continuar então.
Continuando aqui no nosso controle de despesas, vamos falar sobre mais um recurso muito interessante. É o rateio. Bom, se alguém aqui não souber o que significa a palavra rateio, eu explico. Rateio significa divisão. No caso, rateio de despesa é dividir uma despesa. Mas dividir como? Por quê? Vamos pensar em uma despesa de IPVA de veículo, por exemplo. O IPVA você paga sempre no início do ano e usufrui dele durante 12 meses. Então vamos lançar aqui uma despesa de IPVA. Eu digito IPVA, informo o fornecedor e o valor. Como que vai ser a forma de pagamento desse IPVA? O governo aqui do meu estado, ele permite parcelar o IPVA em até 5 parcelas. Então vou escolher aqui a opção boleto, 5 parcelas. A primeira parcela vence hoje, as demais daqui 30 dias. Pronto! E está lançada a minha despesa de IPVA com o valor integral. Mas eu falei que essa despesa vale por 12 meses, certo? É uma despesa que eu vou usufruir durante todo o ano de 2026. Então é justo a gente dividir um pouquinho dessa despesa gerencialmente para cada um dos meses. É aí que entra o rateio, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou fazer o rateio dessa despesa. No rateio, eu vou fazer a divisão para 12 meses. Significa que cada mês o IPVA desse carro me custa R$ 39,46 durante todo o ano de 2026. Salvamos o rateio, confirmamos e pronto. O sistema já fez o rateio da despesa de IPVA. Como que ele faz esse rateio? Ele pega a despesa original do IPVA e divide ela. Note que aqui a despesa ficou rateada. Se eu for avançar nos meses daqui para frente, ó, eu tenho outras despesas rateadas. Que outra despesa eu tenho rateada aqui? Por exemplo, eu tenho o seguro da loja, ó, seguro da empresa, que eu paguei já em parcela única, mas ela vale por 12 meses. Então é justo dividir essa despesa por 12 meses. E aqui eu tenho, ó, o IPVA do carro que vai sendo considerado durante todo o decorrer do ano. Notem que por aqui dá para a gente ver bem a diferença entre uma conta a pagar e uma despesa. Veja só, o valor rateado da despesa do IPVA é R$ 39,46, mas a parcela que eu tenho que pagar, ó, se eu vier aqui em exibir pagamento, ó, a parcela que eu tenho que pagar dessa despesa é de R$ 94,71, 5 parcelas, certo? Entendido? Viram que é interessante? A mesma coisa seria o IPTU, né? O seguro que nós já falamos, dentre outras despesas. Mas é importante frisar que não é recomendado fazer o rateio de maneira indiscriminada de despesas como aluguel ou telefone, por exemplo. Isso porque, mesmo sendo uma despesa fixa, pode haver algum imprevisto ou variação de valor. Você pode, inclusive, ter que encerrar um contrato de telefone ou de aluguel antes do tempo. Então, as despesas como aluguel, condomínio, telefone e internet, por exemplo, recomenda-se que seja feito o lançamento todos os meses, somente quando já houver a confirmação do valor. Ou seja, chegou o boleto da cobrança, você confere, faz o lançamento da despesa e só depois disso você coloca o papel naquela sua pastinha de contas a pagar. Daí, para não ter erros, você cria uma rotina diária, na qual você sempre primeiro olha no seu sistema de contas a pagar, as contas que estão lançadas para pagar no dia. Em seguida, você vai lá na sua pastinha ou na agenda buscar os boletos, paga as contas e dá baixa no sistema. Dessa forma, não tem perigo de você esquecer de pagar alguma conta.
Trata-se de uma conferência dupla. Se está na pasta, tem que estar lançado no sistema. E se está no sistema, você sabe que tem que ser pago. Isso é a organização, minha gente. Organização é fundamental para o sucesso. Falando em esquecer, você pode me perguntar: e se eu esquecer de lançar uma despesa? Bom, para resolver essa situação, nós temos aqui uma consulta que pode te ajudar muito. Essa consulta pode ser encontrada aqui no menu financeiro, na opção Itens de despesas e receitas. Nessa consulta, podemos pedir para o sistema listar todas as despesas que estão marcadas como obrigatórias e que ainda não foram lançadas no sistema. Desse jeito, não tem perigo de eu esquecer de lançar nada. Se estiver nessa lista, ainda tem que ser lançada. E, aproveitando que estamos aqui nessa consulta de itens de despesas e receitas, vamos falar mais um pouco sobre isso. Nessa consulta, nós conseguimos ver todos os itens que estão cadastrados. Editando um cadastro de um item, temos alguns campos como o fornecedor padrão, que é onde você cadastra quem é o fornecedor daquela despesa. Temos o valor padrão, que é onde você edita para que o sistema já traga a despesa preenchida. Temos também um campo chamado previsão, que permite você cadastrar o valor da previsão para a despesa e dessa forma ter um comparativo entre valores previstos e realizados. E temos também um campo que informa se a despesa é obrigatória todo mês ou não, sendo que é esse campo que é utilizado por aquela consulta para dizer se nós esquecemos ou não de lançar a despesa. Certo? Continuando aqui no cadastro dos itens de despesa, temos a classificação que pode ser associada aos itens de despesa. Em se tratando de classificação, podemos informar para cada item uma categoria. Por exemplo, eu criei aqui a categoria água e luz, que junta todas as despesas de conta de água e luz da empresa. Tenho também categorias de taxas de cartão de crédito, que agrupam todas as taxas das maquininhas que eu tenho na empresa. Essas categorias podem ser visualizadas aqui no menu financeiro, classificação de despesas e receitas, categorias de despesas e receitas. Aqui estão todas elas. E é essa categoria que está associada a uma classificação lá no meu plano de contas, que é de onde o sistema pega a informação para gerar a DRE, certo? Futuramente faremos um vídeo treinamento explicando como que funciona essa DRE. Bom, sabendo da possibilidade de classificar as despesas, vimos que podemos agrupar elas em categorias. Desta forma, podemos sintetizar os relatórios de resumo de despesas. Temos aqui no menu financeiro uma consulta onde eu posso ver o resumo de despesas por período. Esse resumo vai listar por item ou por categoria. Basta eu informar o período e clicar no botão pesquisar. E então o sistema já vai trazer as minhas despesas agrupadas por item ou categoria, conforme a opção que eu tiver escolhido. Temos ainda, inclusive, a opção de gerar um gráfico comparativo com as despesas listadas nessa consulta. Viram como é fácil utilizar o controle de despesas do sistema TechSoft? Imagina só o quanto essa ferramenta vai fazer você ter um controle muito melhor da sua empresa. Por hora, encerramos o treinamento. Mas antes de finalizar, eu quero deixar aqui um alerta. Eu sei que você já deve ter ouvido muito isso, mas mesmo tendo ouvido, sei que muito gestor faz errado. O alerta é o seguinte: cuidado para não misturar despesas pessoais com despesas da empresa. Um dos erros mais comuns cometidos por gestores de empresas é misturar as despesas particulares com as despesas da empresa. É claro que
Nós sabemos que o dinheiro do gestor vem da empresa, mas esse dinheiro tem que vir através do seu prolabore ou da retirada de lucros. E o prolabore e a retirada de lucros, elas têm que ser mensurados de acordo com a possibilidade de lucro gerado pela empresa. Não adianta você querer tirar 10 mil da empresa todo mês se a sua empresa não dá isso de lucro. Então, despesa sua, é você que tem que pagar. Despesa da empresa é despesa da empresa. Cuidado, gente, não pode misturar, tem que ser separado. Finalizamos então. Qualquer dúvida que tiverem, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe de suporte técnico. Um abraço a todos e até o próximo treinamento.